Começando aqui mais um Esporte SA para você que está ligado, conectado no esporte interativo. A gente sempre traz esse outro lado do esporte, o lado das empresas que ajudam o esporte a crescer no Brasil. E hoje mais um convidado especial, Fernando Trevisan, que é da Trevisan, uma empresa que já trabalha há muito tempo ajudando esse ramo do negócio, do marketing esportivo evoluir. Fernando, prazer ter você aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, uma satisfação estar aqui. Queria que você começasse a contar pra gente de onde surgiu assim, um pouco da história da Trevisan, como que foi essa decisão de começar a entrar nesse lado do marketing esportivo e de onde vocês viram essa oportunidade e quando que isso apareceu? Bom, a Trevisan é uma empresa de mais de 30 anos, que teve como foco inicial auditoria e consultoria, né? Até que em 99 a gente teve a ideia de criar uma faculdade especializada em negócios, Trevisan Escola de Negócios, e aí lançamos cursos de graduação e pós-graduação nesse ambiente de business, né, de negócio. E aí em 2001, o José Carlos Brunoro nos procurou, né, um dos maiores especialistas em marketing esportivo, entendendo que havia um espaço para a criação de um curso, né, de gestão esportiva. Ele, atuando no mercado, ele percebeu, ele próprio aprendeu tudo na prática e viu que havia um espaço para criar e para formar a gente de forma mais estruturada nesse ambiente. E aí a gente, a quatro mãos, então, criou, né, usando o conhecimento prático dele, com o nosso conhecimento acadêmico e de negócios, criamos um primeiro curso, inicialmente de 6 meses, gestão do esporte. Legal. Fomos um dos pioneiros nesse assunto no Brasil. A coisa foi crescendo e aí em 2006 nós transformamos esse curso numa pós-graduação, né, que é o curso que a gente tem hoje, o carro-chefe, que é o MBA Gestão em Marketing Esportivo, né, e cada vez mais a gente percebe o interesse das pessoas, dos profissionais, por conhecer mais e entender mais cientificamente esse mercado. Foi legal que eu tinha vindo de uma experiência icônica no Brasil, que era o caso da Parmalat, né? Então você pegou uma fase... Foi quando o marketing esportivo começou a ser um assunto do debate quase do dia a dia também, né? Verdade. Quando a primeira vez com a gestão. E aí, esse curso hoje, ele é uma referência no mercado, né? E qual a importância que você vê de ser essa referência e qual é, assim, os professores, vocês têm professores de vários tipos, né? De ramos de atuação. Como que é esse critério para escolher esses professores do curso? Isso é um grande desafio, né? Porque como um curso pioneiro, um mercado ainda muito em fase de crescimento, um mercado ainda incipiente no Brasil, é muito difícil encontrar professores que tenham conhecimento tanto didático quanto prático para ministrar para os alunos, né? Então, ao longo do tempo, inclusive alunos nossos que se formaram se tornaram professores nossos, né? O caso do Thiago Escuro, que foi o gerente do Audax, hoje ele está na Red Bull Brasil. O caso do Eric Betti, né, da Máquina do Esporte, também foi nosso aluno, é nosso professor. Então a gente também ajudou a formar esses professores, né? Mas o principal é encontrar aquele profissional que tenha tido uma atuação, ou atue na prática, com experiência prática do mercado, que tenha uma capacidade de didática, isso é fundamental, para transmitir o conhecimento, e também que consiga ter um embasamento teórico e acadêmico, mínimo, que lhe dê uma sustentação também científica, né? Claro que a gente não consegue ter em todas as matérias ainda esse profissional que reúna todas essas qualidades, mas a gente acaba então juntando profissionais com experiência prática, com pesquisadores, acadêmicos da área de gestão esportiva, e a gente tem conseguido ter um bom resultado aí com os nossos alunos. Legal. Esse mix de formação, né? Você vê, as formações são diversas, né? Isso acontece um pouco também nos alunos, né? A gente estava batendo um papo antes sobre as pessoas que às vezes também me procuram para falar sobre esse tema. Então tem gente que vem de direito, ex-atletas. Como é que é esse perfil também dos alunos? E você vê alguma diferença na performance deles depois que eles estão no curso? Realmente é uma turma bastante heterogênea, né? Primeiro tem pessoas que já trabalham com esporte e outras que querem trabalhar com esporte e veem o curso como uma forma de aprender conteúdo, fazer relacionamento. Então hoje basicamente metade da turma trabalha com esporte, metade não. Isso é uma mudança que aconteceu nos últimos anos e que tem se intensificado. Então os alunos são, muitos deles, jornalistas, advogados que querem atuar em direito esportivo, profissionais de consultorias que querem direcionar para essa área, profissionais de educação física, temos muitos alunos que têm esse conhecimento do esporte em si, mas não da parte de gestão.
Então eles nos procuram para fazer isso. Muitos ex-atletas também, né? Os atletas terminam a carreira muito jovens, 30 e poucos anos, têm um futuro ainda pela frente e às vezes ficam perdidos sem saber o que fazer. E muitas vezes perdem aquele conhecimento que adquiriram, né? Aquela experiência tão relevante, indo atuar num ramo completamente diferente, né? A gente acha que isso é um desperdício, né? Então, a gente teve alunos como a Magic Paula, do basquete, né? Depois de encerrar a carreira, o Nauber, do vôlei, do futebol também, o Roque Júnior, acabou de se formar com a gente lá, o Paulo Sérgio, também tetracampeão, que atua na Federação Paulista. É algo ainda muito incipiente, né? Os atletas ainda não perceberam que eles precisam se preparar também para quando eles terminarem a carreira no campo, né? E também os dirigentes, né? A gente ainda vê muito pouco o dirigente buscar uma qualificação técnica, né? Mas eu tenho um caso emblemático, que é o presidente do Botafogo, Maurício Assunção. É um dentista. No momento que ele assumiu o clube, 2008 ou 2009, se eu não me engano, ele se inscreveu no nosso curso de forma bastante humilde, reconhecendo que ele precisa aprender tecnicamente o assunto. E levou não só ele, mas toda a diretoria do Botafogo. Então isso foi um emblemático. Porque isso, infelizmente, no futebol brasileiro a gente ainda vê muito amadorismo e as pessoas acham que entendem mais que todo mundo. Exatamente. Agora, Pena que foi o único caso, não tive mais nenhum outro caso. Incentivar, você que é presidente do clube, trabalha em clube, olha o exemplo do Maurício aí e siga esse exemplo. Os alunos, assim, algumas pessoas que vêm conversar comigo sobre o assunto, muitos eu vejo que querem trabalhar no esporte, mas não sabem bem como trabalhar. O curso, ele ajuda a dar esse direcionamento das possibilidades que o cara pode trabalhar depois também? Em primeiro lugar, a gente tenta dar um curso bastante amplo, né? Tanto ferramentas de gestão, marketing esportivo e direito esportivo. Basicamente, esses são os 3 pilares do programa, né? Então, ele vê uma gama muito ampla de conteúdos e, portanto, de oportunidades na área de finanças, na área de recursos humanos, na área de marketing. Então, é muito importante também entender que não é só o marketing esportivo, né? Que às vezes é o lado mais charmoso, mais glamourizado, mas existe uma série de outras áreas muito carentes também e que você pode atuar, né, trabalhar com esporte, mas de uma outra forma, não só com o marketing esportivo. Então, primeiro a gente tenta alertar o aluno também desses conteúdos distintos e, portanto, oportunidades distintas. Outra coisa que a gente tenta passar para os alunos é que não existe só o futebol. E, principalmente, não existe só trabalhar em clube de futebol, né? Mesmo no futebol, existe uma série de outras atividades que você pode exercer. Por exemplo, no esporte interativo, né? Trabalhar com isso, mas não exatamente no clube, né? Por que eu digo isso? Porque ainda é muito difícil entrar num clube, né, para trabalhar profissionalmente. Primeiro, pelo próprio modelo societário do clube, ser uma estrutura social que, né, em tese, para você subir ali dentro, ser vice-presidente e presidente, você precisaria ser sócio e não remunerado. Quer dizer, não é uma perspectiva de carreira, né? Sim. E existem os aspectos políticos, existe ainda um ambiente ainda muito amador, né? Com algumas exceções importantes que tem melhorado nos últimos anos. Mas por isso, a gente já alerta o aluno desde o início. É muito difícil entrar em futebol, entrar no clube de futebol. Isso é uma pergunta frequente também de papos que a gente tem, que as pessoas perguntam, você acha que o mercado está se profissionalizando, o mercado está evoluindo? Parece que é uma evolução ainda lenta, né? Sinceramente, eu achava que seria mais rápido. Então, assim, houve um avanço muito grande, principalmente na última década. A gente vê um ambiente muito mais estruturado, mais profissional, um crescimento das receitas, principalmente no futebol, expressivo, né? Empresas que nunca atuavam com patrocínio esportivo, se voltando para esse tipo de ação, né? A quantidade de patrocinadores da CBF, por exemplo, cresceu bastante. Então a gente vê que o mercado corporativo também se interessa cada vez mais pelo assunto. Mas às vezes de forma muito pontual, acaba também se decepcionando e saindo, né? Então é difícil ver uma ação de longo prazo, como por exemplo, o Banco do Brasil com o voleibol brasileiro, de mais de 20 anos. No futebol ainda é algo que acaba sendo muito pontual, né? Então, houve um avanço sim, na última década principalmente, mas ainda é algo muito incipiente e ainda tem muito por fazer, né? Então, assim, aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Se tem muito por fazer, é um momento legal para a gente entrar e tentar construir isso junto. As oportunidades vão aparecer para quem estiver mais preparado, né? Para quem estiver mais preparado, quem estiver só olhando não vai conseguir aproveitar essas oportunidades. Por isso a importância da preparação. E vocês têm um grupo, que é o Futebol do Futuro, que é um grupo de pessoas que vocês selecionaram ali para debater um pouco esse assunto. Conta um pouco para a gente como é que é esse grupo. Exatamente nessa linha de entender que
um mercado mais estruturado, mais consolidado, vai ser bom para todo mundo que milita na área, a gente convidou algumas pessoas, especialistas em várias áreas relacionadas ao futebol, né, desde o especialista em campo, do jogo, da tática, da preparação física, até pessoas especializadas em marketing esportivo, na gestão, em calendário do futebol brasileiro. E falamos, vamos se juntar para produzir estudos, conteúdos, pesquisas que deem um embasamento mais científico para as pessoas que estão à frente, né, da gestão dos campeonatos, da gestão dos clubes, possam ter ferramentas mais embasadas para fazer as mudanças que a gente espera que aconteçam. Então a gente criou esse curso, esse grupo há quase 2 anos, são 12 profissionais, de forma voluntária, e a gente vem produzindo um material bastante rico, né, começando pelo aspecto do calendário do futebol brasileiro, que a gente considera um elemento crucial, né, esse excesso de jogos que os clubes grandes têm que jogar, um campeonato estadual que toma quase 1/4 do ano, extremamente deficitário, pouco atrativo, cada vez mais, e que acaba, portanto, inchando o calendário de uma forma impressionante. Por outro lado, clubes pequenos que não têm um calendário anual, né, e acabam tendo que dispensar os jogadores no meio do ano. Então, olhar esse calendário de forma profunda, científica, esse foi um tema que a gente estudou. Depois o tema da gestão e da governança, né, a governança esportiva, que é algo que precisa ser transferido do mercado corporativo para a gestão dos clubes. Você tem alguns exemplos isolados, né, que tem a Federação de Rugby agora, que se profissionalizou e está usando um sistema de governança, que é um exemplo legal para caramba para ser seguido, e os resultados já começam a aparecer, né? É um caso emblemático, porque mostra também que o esporte micro pode também crescer, pode alcançar sucesso, pode atrair grandes patrocinadores, como o caso do rugby, que tem o Bradesco, a Deloitte, Heineken. Então, assim, as empresas de grande porte que compraram aquela visão, a Topper, né? Compraram uma visão, um sonho, né? Acreditaram nas pessoas que estão ali à frente e a coisa vai crescendo. Conseguiram parceria com transmissoras dos jogos, isso é extremamente importante. E aí é um exemplo para os esportes menores, que sempre falam, pô, a gente não tem espaço, por isso a gente não consegue dinheiro. O rugby está aí para mostrar que é possível fazer um trabalho sólido, mesmo num esporte menor, né? A gente fica muito contente de ter um caso desse aqui. Então, novamente, a gente vê que não é só o futebol, né? Tem outras coisas boas. Tem espaço para todo mundo desde que trabalhe profissionalmente. Eu queria que você falasse para a gente aqui da Brasil Sports Marketing, que é esse evento já que tem 3 anos, que vocês estão ajudando a criar essa marca, um negócio que tem muito a crescer, mas conta para quem não conhece ainda um pouquinho dessa história e como é que já foi esse ano, que já teve bastante repercussão, né? Bom, a gente também viu que faltava no mercado um fórum, um ambiente que reunisse os principais envolvidos no esporte, no caso aí o futebol, né, dirigentes, especialistas, pesquisadores, empresas. Então, eu propus para a Pluriconsultoria, né, do Fernando Ferreira, uma empresa bastante atuante no mercado, na parte de consultoria econômica para o esporte, de criar um fórum, um evento que pudesse trazer conteúdos atuais, né, relacionados à gestão do futebol. Então, em 2012, a gente fez a primeira edição do Business FC, que é o nome do evento, com o conceito de olhar o futebol como negócio, como gestão, né, e como que a gente pode melhorar isso. E aí chegamos, então, a uma edição anual e neste ano a gente fez no mês passado a 3ª edição na Fiesp. Reunimos mais de 300 pessoas, presidentes de clube, o Alexandre Calil estava lá, Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional, junto ao lado de empresas patrocinadoras, como o pessoal da Netshoes, da PepsiCo. Novos players que a gente tem no mercado agora, que são os operadores das arenas, né, como o caso da Odebrecht. Sim. O presidente da Odebrecht Arenas estava lá também, o Dênio Cidreira. Que não querem só construir o estádio, também querem entrar nesse negócio de administração, de geração de negócios, né? Na verdade, eles criaram uma unidade para operar isso, né? Estão com a concessão do Maracanã por 30 anos. Então, tiveram o primeiro ano de operação, perceberam que o problema é muito mais profundo. Não é fácil. Tiveram um prejuízo imenso no primeiro ano de operação, que se não tiver uma experiência legal, um produto bacana no campo, não vai ter como atrair torcedores, né? Ele vai preferir ficar em casa assistindo o esporte interativo na Champions League. Então, como fazer com que realmente o torcedor volte ao estádio, aos estádios. E aí, uma empresa como a Odebrecht percebeu que
precisava também conhecer mais profundamente e mexer em assuntos que estão além ali da operação das instalações, né? Então participaram do nosso evento também. Receita Federal, a gente teve um painel para discutir importante. a questão da nova lei que está em fase final aí de tramitar no Congresso, de refinanciamento da dívida dos clubes, né? Existem quase 2 bilhões de dívidas fiscais. Tem clube que tem dívidas muito grandes, né? Se não for isso, realmente fica difícil de... Pode ser a salvação para alguns clubes, né? Até porque estão sendo penhorados, né? A Receita Federal realmente resolveu atuar e está penhorando a receita de clubes, né? Venda de jogador, bilheteria. Então os clubes perceberam, precisamos fazer um trabalho de renegociação. Isso é legal porque existem alguns itens na lei que vão fazer com que as contrapartidas sejam efetivamente aplicadas pelos clubes, né? Então há um parcelamento mais longo do lado do clube, mas em troca ele tem que, por exemplo, garantir que não vai gastar mais do que recebe, né? Déficit zero, né? Vai ter um percentual limite para investir em futebol. O cara não pode contratar, gastar muito em salário de jogador. Que deveria ser algo básico e óbvio, mas por incrível que pareça no Brasil não é, né? Exatamente pelo fato de não ser uma empresa, né? De não ter dono, de ser uma sociedade sem fins lucrativos, é difícil você fechar um clube, né? Então, um dos painéis foi exatamente para discutir esse ponto, né? Que pode ser bom assim para alguns clubes que estão com essas penhoras, mas assim, por exemplo, clubes que já estão bem organizados como o Atlético Paranaense reclamam, porque pô, eu pago sempre meus impostos em dia, agora os clubes, os meus concorrentes, entre aspas, vão ter uma vantagem, né? Então tem esse aspecto, mas assim, é a única saída que tem, resolver esses 2 bilhões e por outro lado você exigir que os clubes tenham uma gestão menos temerária nas suas finanças, e aí você consegue equalizar também salários, evitar que um clube tire um jogador do outro por pagamento de salários esdrúxulos, porque ele vai ter que ajustar as suas contas, senão ele vai perder esse financiamento. Né? Algo meio interessante. E no final os clubes têm que entender que isso é bom para eles, né? Estar com as contas em dias não é uma obrigação que devia ter com ninguém. Tem um exemplo legal que é próximo da gente, do Alex no Vitória, que fez uma administração preocupado ali com a parte financeira e tal, e o Vitória conseguiu os resultados importantes, né? Então acho que isso no final vai ser bom para o clube também, né? Primeiro você tem que garantir a perenidade da sua instituição, né? Uma hora o negócio vai ruir, né? E o próprio Alex falou ontem na internet, eu li, que se não houvesse esse programa logo, né, de reparcelamento das dívidas, os clubes vão ter problema para chegar até o final do Campeonato Brasileiro. Tal a gravidade, né? A gente percebeu, olhando os balanços financeiros dos clubes do ano passado, que fecharam agora, primeiro aquele crescimento de receita grande que tivemos nos últimos anos se estabilizou. O salto de 2012 para 2013 já não foi tão grande. E segundo, o endividamento continua crescendo, né? O déficit dos clubes continuaram acontecendo, né? E aí o clube gasta mais para ser campeão, mas gera um rombo que aí ele deixa para o mandato futuro. Mandato seguinte, né? Então outro ponto da lei é que o cara só vai poder fazer contratos de despesa durante o período dele. Ele não vai poder alongar aquilo para frente. Isso é um trabalho que a nova diretoria do Flamengo também está tentando fazer de contenção, porque antes os presidentes falavam, não, dane-se a dívida futura, eu vou trazer um craque pagando milhões, vou ser campeão, vou sair por cima e o próximo presidente arca com as consequências. E por um lado a torcida tem um papel importante também, porque cobra muito. Queremos jogador, paga o que for preciso. Todos os clubes se endividam, você também tem que se endividar. E a gente tem que mudar um pouco essa imagem. A gente tem que pensar na solidez do nosso clube, do nosso patrimônio, né? Então, o trabalho também que o Paulo Nobre está fazendo no Palmeiras. Né? Tá tomando muita pedrada, mas ele está trabalhando em prol de perenizar o patrimônio do clube, né? E eu tenho certeza que lá na frente isso vai dar resultado mais sólido para o clube, enquanto que os outros clubes que estão com uma gestão mais temerária vão ter problemas no futuro. Legal, Fernando. Para terminar nosso papo, a gente tem Copa do Mundo acontecendo agora e Olimpíada chegando em breve. E, naturalmente, o mercado de pessoas interessadas em trabalhar com esporte, empresas interessadas a trabalhar com esporte no Brasil, cresce. Como que você vê a importância disso para vocês, como uma empresa, né, de formação desses profissionais, e, por outro lado, com a importância de vocês também para preparar esse mercado, para aproveitar melhor o que a gente poderia ter aproveitado melhor já para a Copa e o que a gente consegue aproveitar melhor de Olimpíada? De fato, a gente percebeu um aumento da procura, da demanda pelos cursos, principalmente quando do anúncio, né, de que nós seríamos sedes. Vamos dizer que agora a coisa está mais estabilizada. Então, assim, é interessante porque coloca o esporte mais na mídia, né, nas principais discussões, né, também nos cadernos de economia, né, começa a ver o esporte como indústria. Então, acho que foi relevante para a imagem do esporte como negócio no Brasil.
Mas assim, em termos profissionais, para quem está buscando, é algo muito restrito, né? É um período de 30 dias, a FIFA, que é a dona da festa, então, se você não trabalha no comitê da Copa, se você não trabalha numa empresa que patrocina a Copa, muito pouco você vai ter ganhos por conta do evento, né? O principal é a gente olhar no 2015, no caso das Olimpíadas, 2017, né? Como que a gente pode aproveitar essa movimentação para colocar o esporte em outro patamar? Então, assim, o caso dos estádios. De fato, o nível das instalações esportivas no Brasil era extremamente precário, não condizente com o país pentacampeão de futebol do mundo, não condizente com o país que é a sexta, sétima economia do mundo. Então, era preciso que houvesse uma renovação ampla, né? O fato de ter a Copa do Mundo acelerou esse processo, né? Claro, houve casos de superfaturamento, que é inadmissível. Talvez em cidades que não têm um futebol tão desenvolvido não precisaria ter aquilo, mas pelo menos em 8 sedes aí a gente vai ter um benefício de ter uma instalação de nível internacional. Isso é uma pré-condição para que, novamente, a gente tenha um público maior dentro dos estádios, né, de futebol. Mas também, a gente viu no primeiro ano de operação que não é suficiente, né? É um dos itens. Depois você tem que pensar no produto, lá dentro do campo, né? No calendário do futebol brasileiro e tudo aquilo que está no entorno, que vai fazer com que a pessoa, em vez de ficar em casa, em vez de ir para um cinema, opte por ir para o estádio. Mas eu acho que é um legado importante esse dos estádios, né? E a outra coisa é de realmente mostrar que o futebol pode ter um patamar de gestão acima, né? Então, essa história do padrão FIFA, que a gente acaba usando, até brincando, de forma negativa, mas é isso mesmo, quer dizer, a gente tem que pensar no tratamento do torcedor como um cliente, como um consumidor, no tratamento dos patrocinadores. A FIFA protege muito seus patrocinadores contra marketing de emboscada. Isso é mais um benefício que quem trabalha com esporte pode ter, né, desse evento. E aí, com isso, a indústria cresce e aí, sim, a gente pode ter um ambiente mais institucional, mais profissional e acaba sendo bom para todo mundo, principalmente quem quer ingressar em termos de carreira nesse mercado. Legal. Queria que você, antes de terminar, falasse para a galera como é que eles acham a Trevisan, como é que eles procuram vocês para ter acesso, conhecer os cursos. Vocês têm cursos menores também? Conta o pessoal que está interessado assistindo o programa como é que eles acessam e o que eles conseguem achar na Trevisan. Bom, eu falei do nosso carro-chefe, que é o MBA Gestão em Marketing Esportivo, né? É um curso de pós-graduação longo, de 1 ano e meio, são 2 noites por semana, que a gente oferece em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas exatamente para atender também as pessoas de fora, a gente criou um curso semipresencial, que o aluno faz pela internet, uma parte do curso. E aí uma vez por mês ele vem para São Paulo para ter um encontro presencial, um curso de 6 meses de extensão. Além disso, a gente tem cursos bem pontuais de 2 sábados. Marketing no futebol, então é um curso que o Amilson Monge, por exemplo, dá pra gente. O Fábio Wolff também trata de patrocínio esportivo em 2 sábados. Então também tem cursos mais pontuais. Lei de incentivo ao esporte é um assunto bem importante para os esportes captarem recursos via lei de incentivo. Que ainda existe muita oportunidade que não é aproveitada nesse quesito no Brasil. Existem mais recursos do que projetos, então é algo que a gente pode ampliar mais. E a gente tem livros também, a gente lança livros sobre o tema. A gente lançou um ano passado sobre direito esportivo para o gestor, então uma linguagem bem acessível para o gestor. Então, pelo nosso site você pode conhecer tudo que a gente oferece em gestão esportiva, que é o www.trevisan.edu.br. Então você já está vendo aqui embaixo, né, que ele falou, já aparece automaticamente aqui no site. Entre lá se você é interessado no assunto. E acho que é muito legal ter cada vez mais profissionais preparados para ajudar o esporte brasileiro a crescer. Muito obrigado de novo por ter aceito o convite, por ter dado um pouquinho dessa aula de marketing esportivo aqui pra gente. Obrigado, um abraço a todos aí do Esporte Interativo. Legal, galera, terminando mais um Esporte SA, você segue aí com a programação do Esporte Interativo, a emoção que o Brasil merece.